Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a Pixel ao Cubo BIM. O meu nome é Samuel Martins. Seja bem-vindo à nossa série denominada como BIM Dia, que é uma série onde eu mostro o meu dia a dia de trabalho usando a metodologia BIM para confeccionar os projetos de engenharia. Bom, e nesse vídeo eu vou pagar uma dívida do vídeo anterior, onde eu disse que ia desenvolver aqui uma rotina de para a gente poder trabalhar com os identificadores de projeto, fazendo a renumeração de todas, né? Então, neste vídeo eu vou pagar a minha promessa e vou mostrar para você como desenvolver uma rotina para criar de forma automática ali a renumeração de todos os identificadores de portas e janelas. Sem mais delongas, vamos para dentro do Revit. Bom, eu estou aqui com o Revit aberto, né? Esse aqui é o projeto que eu estou trabalhando, né? Já mostrei aqui anteriormente como que eu fiz a aplicação, criação de desenvolvimento das paredes automáticas. Depois eu fiz aqui uma revisão, mas eu não mostrei, né, como criar aqui essas paredes, né? Fico para um outro vídeo. Esse aqui eu estou com uma correria nesse projeto. Mas aqui eu vou mostrar para vocês hoje como que eu faço então a identificação aqui de portas e janelas. Olha só, eu desenvolvi uma rotina, por quê? Porque olha só, eu tenho aqui janela 29, né? Janela 24, eu tenho aqui portas 33, porta 41, porta 32. Então, quando elas têm o mesmo tamanho, eu gostaria então que elas fizessem a referência, né, aqui do identificador com um mesmo identificador. Por exemplo, aqui porta 32, né? Janela aqui 60, 29, né? Então, imagina só, se eu tenho esse projeto aqui inteiro, né, para a gente fazer essa modificação, eu teria que vir aqui, procurar, ou então abrir aqui uma tabela. Deixa eu fechar as outras abas aqui e abrir a tabela com quantificação de portas e janelas, né? Eu tenho essa tabela aqui. Eu vou puxar uma outra tabela. Eu não gosto de utilizar essa aqui não, mas eu vou abrir aqui só para vocês observarem aqui. Eu tenho o contador, né, de quantidade aqui. Tem outras aqui que eu não preciso observar. Deixa eu fazer isso daqui, né? Vou ocultar isso daqui. Eu costumo colocar todos os parâmetros, tá? Para entender quais são as possibilidades que eu tenho para a criação de parâmetros aqui. Eu às vezes verifico aqui e coloco todos os parâmetros aqui para esse outro lado, apesar de que aqui eu já conheço alguns. Tenho aqui da Sinap, né? Posso levar todos eles aqui para o outro lado, só para que eu possa observar então quais são os parâmetros que eu posso preencher. Aqui na janela, eu vou ter aqui esses parâmetros de onde tem o tipo de ambiente. Esse parâmetro é um parâmetro aqui onde eu vou encontrar a marca, tá? Eu tenho marca aqui e tenho marca pelo tipo. Então, entrando aqui no tipo da janela, eu vou ter marca de tipo. Onde que ele está aqui, ó? Marca de tipo. Eu costumo utilizar isso aqui porque quando eu represento portas iguais, né? Eu vou ter, então, o nome igual. Eu poderia criar, então, um parâmetro para cada uma, referenciar cada uma. Mas como são tamanhos iguais e portas do tipo igual, eu quero que eles fiquem, então, referenciados com o mesmo identificador, né? Então, eu vou estar utilizando o parâmetro lá de tipo, tá? Então, essa rotina vai funcionar para tipo. Eu estou, então, com o Dynamo aberto aqui na rotina que eu já tinha desenvolvido nas versões anteriores para que possa render um pouco mais aqui a aula, né? Então, olha só, o primeiro nó que a gente vai estar sempre trabalhando é esse parâmetro aqui, ó. Outra coisa que mudou, que pelo que eu observei aqui no Dynamo, é que antes eu colocava só sets, por exemplo, já tinha todas as configurações aqui, já me parecia o nó, né? Só que aqui eu tenho que continuar escrevendo e tem que ser em sequência, então eu não preciso mais dar a barra de espaço, né? Nas versões anteriores lá a gente tinha. Então o parâmetro que eu tenho é esse aqui, ó, set parent by name. Esse aqui sempre é um parâmetro onde eu vou estar acrescentando um valor
dentro lá de uma família dentro do Revit, né? Então, esse parâmetro aqui eu posso utilizar ele para outras sequências, como por exemplo aqui, eu fiz uma sequência para alinhar o ponto da altura da extremidade da janela, né? Olha só, a gente tem aqui dentro do Revit, quando eu seleciono uma janela, nós vamos ter aqui embaixo, ó, pouca gente utiliza, normalmente utilizam aqui, né, a altura de pé direito, mas eu poderia, por exemplo, alinhar, selecionando aqui, ó, de uma forma rápida, entrando aqui em filtro, eu posso filtrar, marcar nenhum, e veja que como eu não separei ainda os blocos, ficou pesado, né? Janela aqui, e eu posso alinhar todas as janelas pela parte de cima dela, utilizando a altura de extremidade. Como esse daqui eu tenho alturas diferentes, eu não vou estar utilizando esse parâmetro. Mas quando é projeto básico aí, eu utilizo esse parâmetro ali, aqui da extremidade, por exemplo aqui, ó, ao invés de alinhar pela parte de baixo da janela, eu posso alinhar todas as janelas aqui pela parte de cima, que é a altura da extremidade, seria esse parâmetro que eu tenho aqui. Mas aí, então, esse parâmetro aqui, ó, ele está fazendo isso. Eu estou alinhando todas as janelas pela altura de 2,10. Eu não vou rodar essa rotina aqui porque eu não quero que fique que mudar a minha altura ali das minhas janelas. Então, vou congelar esse parâmetro aqui e vou congelar também o das portas. É o mesmo parâmetro, eu só repetir aqui para o lado. Então, o caminho seria o seguinte, ó. Eu preciso, então, qual que é o parâmetro, né? O parâmetro aqui do meio, que é o mais fácil de identificar. Qual que é o parâmetro que eu vou mexer? É um parâmetro de marca do tipo. Veja que eu não coloquei marca, eu coloquei marca do tipo, que é o parâmetro lá dentro do tipo da janela e porta, tá? Aqui eu criei uma lista para identificar o valor, os valores que eu quero alterar, né? Qual que é o valor do nome que eu quero alterar, e aqui quais são os elementos que eu quero alterar. Por que que eu criei uma lista aqui? Porque eu estou trabalhando já com, com portas e janelas, ou seja, com duas categorias, né? Então por isso que eu criei uma lista para que ele crie aqui um set parent by name para os dois. Eu poderia criar, ao invés de lista, criar dois parâmetros aqui, duplicando a rotina, mas isso aqui tomaria um tempo, então poderia criar um para o janela, outro para a porta. Então, como os dois são iguais, né, eu resolvi então criar aqui uma separação através de uma lista, criar uma lista aqui de separação, que eu vou estar juntando os dois, tanto os modelos, os elementos, quanto o nome, né? Então, começando aqui pela janela. Para criar a janela, aí sim, qual que é a categoria que eu quero criar aqui? Eu vou buscar aqui na categoria janela, elas, vou selecionar as janelas, qual? Todas as categorias. Então aqui já começa a minha rotina, selecionando todas as categorias. Aqui eu vou classificar as janelas. Por que que eu preciso dessa classificação, né? Eu preciso dessa classificação da janela para eu poder identificar o nome que eu quero atribuir, né? Então, eu vou classificar essas janelas como? Deixa eu separar aqui as strings, né? Os textos aqui, e o range, né? Por que que eu utilizei esses números aqui? Olha lá, eu vou separar então elas por elemento tipo. Por que que eu estou selecionando o elemento tipo? Porque lá no final eu já vou estar utilizando marca de tipo, né? Então por isso que eu tenho que acrescentar esse nó de elemento type para a gente fazer essa confirmação de que eu estou utilizando aqui dentro do Revit, né? Eu não vou estar utilizando a seleção simplesmente da família. Eu quero entrar um nível abaixo, que é onde? Aqui, ó, em editar tipo. Eu vou pegar então os parâmetros que estão aqui dentro dessa categoria, onde eu vou ter aqui marca de tipo. Onde que ele está? Aqui, ó, marca de tipo, né? Então vou pegar esse parâmetro. Então por isso que aqui na rotina eu vou descer mais um nível chamado element type, né? Então eu vou pegar e transformar cada um, porque vai selecionar tudo, né? Estou selecionando todas as categorias. Mas vamos supor, eu tenho 5, 6 portas de 80. Eu quero pegar apenas um elemento dele.
Então, eu vou pegar um único item, né? Um único item da lista. Ou seja, vai achatar ali todos os que tiver com porta, por exemplo, de 80 por 2 e 10 e vai comprimir em uma única lista, né? Aqui eu vou contar a quantidade de itens que deu. Por que que eu quero contar a quantidade de itens que deu? Porque a partir do momento que eu tiver ali 100, 200 portas, janelas, eu vou contar elas para colocar aqui no range final. Ou seja, qual que é a, a sequência, né, numérica que eu vou estar utilizando, qual que é o final da sequência, ou seja, é a lista contada, né, o final da lista. Se eu tiver 100 portas, vai contar, vai fazer uma sequência até essas 100 portas. E eu vou considerar, então, que ele vai começar da P1, P2, P3, de 1 em 1, contando de 1 em 1, começando do 1. Então, até o final da contagem de lista que eu já fiz. Aí sim, depois disso eu vou transformar essa sequência numérica em uma string, ou seja, um texto, e vou somar esse texto com a inicial J. Essa inicial J vai ficar referenciando o nome J1, J2, J3 e assim sucessivamente. E esse parâmetro aqui eu vou acrescentar no valor, né? Poderia ligar ele direto aqui, só que como eu tenho ainda o valor da porta, né, que eu fiz o mesmo aqui para baixo, é a mesma sequência, tá? Inclusive aqui eu tenho que mudar a categoria para portas. Vou mudar aqui novamente para portas. Eu posso selecionar essa portas aqui, vai selecionar todos os elementos. Não vou entrar em detalhe então dessa rotina. E aqui é o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? É o mesmo processo. Simplesmente fazer isso. Agora, aqui nos elementos, né, parâmetro de elemento, qual que é o parâmetro de elemento que eu preciso? Eu preciso pegar, então, aonde eu transformei a lista em único, né? Ou seja, eu vou ter uma única família que vai representar o componente total, né? Então, vai pegar na lista única e vai acrescentar, então, em elementos. Aqui eu criei uma create, né? Create list para eu somar essas duas listas que eu tenho aqui de variáveis, né? Ou seja, eu criei essas duas listas aqui, uma com a variável aqui do nome, ou seja, pega os dois nomes, e a outra com a variável aqui de único item, que vai representar tanto o material da porta quanto o componente de janela. Para a gente fazer então os mesmos. Aqui eu alinhei pela altura do peitoril na questão da porta, tá? Se você for fazer esse parâmetro aqui, para setar o parâmetro, para configurar o parâmetro ali de altura, porque às vezes, né, a gente está trabalhando aqui, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar na vista 3D, e podia ter o caso em que eu fosse colocar uma porta e ela ficasse fora de altura. Nessa versão aqui do Revit, parece que ele trava, né? Ela aqui no zero e depois que você coloca a altura do peitoril. Mas nas versões anteriores, quando eu trabalhava aqui na vista 3D, costumava a porta ficar em altura diferente, né, da zero. Então essa aqui seria um parâmetro para eu colocar todas as portas de uma vez só no nível zero. Então, feito isso, vamos lá, né, para a mágica. Vamos rodar então uma rotina. E normalmente, né, a gente faz o quê? A gente faz a rotina, mas a gente testa uma vez só, né? Porque trava. Mas essa aqui também é uma das rotinas que eu tenho confiança em utilizar. Eu já utilizei muitas vezes. E esse teste é preciso mesmo, né? Deixa eu salvar aqui meu projeto para não perder. Deixa eu colocar aqui na vista 2D para a gente ver como que está aqui por enquanto, ó. Eu tenho sem fazer a alteração, né? E agora sim, eu vou rodar a rotina do Dynamo aqui. Vou colocar aqui no cantinho para a gente ver ela sendo feita automaticamente aqui. Olha lá, eu vou rodar a rotina. Vamos verificar se vai estar correto, né? Então, o Revit está processando, o Dynamo também. Execução concluída. Pronto.
Olha lá, executou nossa rotina aqui bacaninha, né? E agora sim, olha lá, ó, tem o P4 já, P6, P4, P5, P1, P2, P7. Deixa eu ver se essa aqui mudou para... ó, é a mesma, né? Mesma porta que eu tenho aqui, ó. P90, P90, 90 aqui, ó. Por que que essas duas são diferentes? Mesmo ela sendo 90 por 210, essa aqui é uma porta e ao olhar aqui no 3D, ó, essa porta aqui é uma porta utilizada em parede cortina, né? Onde eu fiz aqui uma abertura de vidro que eu tenho aqui nesses elementos, ó. E ela é diferente, então, desta porta de 90 que eu tenho aqui. Veja bem que aqui na contagem, ele também faz isso, né? Como é um elemento diferente, obviamente a contagem aqui é diferente. Ó, P2, a banheiro, P2. Então, funcionou perfeitamente, né? Eu não sei se você faz isso, de numerar, é, de quantificar, né, isso daqui, de janela em janela. Olha só que as janelas já ficaram também, né, já todas modificadas aqui no projeto. Eu não preciso mais ficar, né, pensando assim, será que essa aqui é J1? Será que essa aqui é J2? E aí, quando eu tiver lá na lista, aqui das janelas, eu já vou ter aqui, ó, é só colocar em ordem, né, que eu não coloquei. Deixa eu colocar aqui o campo aqui na ordem, a gente observar aqui, classificar por tipo, classificar aqui, ah, classificar aqui pela marca de tipo. Aí sim, ele já vai fazer aqui para mim, ó, J1, J2, J3, J4, né? Eu posso colocar, incrementar na rotina também, para que ele reconheça aqui a largura, né? Da maior para menor. Eu posso colocar aqui para ele reconhecer em relação à altura, da maior para menor, né? Incrementando aqui na hora de fazer a identificação aqui da separação, da classificação, um único item, né? Mas aí eu posso então, por exemplo, aqui, ó, pegar qual que é os valores que eu tenho aqui, né? Ou então puxar pelo value by name, value by name, get parent value by name aqui. Eu posso puxar desses itens que eu tenho aqui, na verdade element type, o valor da largura. Vou escrever aqui um código block, largura, acrescentando aqui, ó, um texto com largura e acrescentar aqui. É isso aqui para janela. Aí eu pegaria aqui no Revit, né, o tipo do parâmetro aqui, ó, da largura, tem que ser o mesmo nome que está escrito aqui. E aí sim, eu poderia descrever a partir desta função aqui, fazer com que ele respeite a largura das paredes e acrescentar aqui para mim, na marca, ao invés de ser uma sequência aleatória, né, que foi aqui, ó, tem largura de 2, de 1 metro, aqui 60, 60, né? Eu poderia então, 80, 80 e 60 aqui, eu poderia então fazer com que ele obedecesse essa regra e acrescentasse para mim já na ordem, né, de tamanho aqui das janelas. Bom, eu não sei se você já utilizou ou se você descreve aqui, indo aqui, acrescentando os valores, né? Mas isso aqui já faz um bom tempo que reduziu bastante, consideravelmente, né, os meus trabalhos com essa incrementação de numeração de elementos dentro do Revit. Esse mesmo processo é o que eu faço para também renumerar aqui, ó, por exemplo, aqui, o número, né? O número aqui do ambiente. Tem um número aqui 19, né? Nesse caso aqui são 168 ambientes. Imagina só eu ter que fazer essa renumeração dos ambientes, né? Para alguns casos, aí lógico, né? Não é a mesma rotina, não é o mesmo set param aqui, ó. Eu vou estar usando o room set name. Aí a gente vai ter como colocar os valores aqui. É lógico que eu tenho que buscar uma categoria
uma categoria aqui com um valor do ambiente, chamada room, né? E aí a gente acrescenta os valores que a gente quer para esse daqui. E assim a gente consegue também renumerar os ambientes. Bom, eu não sei se você já, né, continua utilizando o método padrão de numerar uma por uma, mas isso daqui, com toda certeza, vai facilitar muito o ganho de tempo, né, que a gente vem falando aqui. Não para que você seja mais produtivo, tá? É, porque eu já até coloquei, né, falei sobre produtividade aqui no canal, mas acredito que isso tem afetado bastante a nossa saúde mental, né, com relação ao dia a dia de trabalho, né? Então isso daqui que seja uma ferramenta para que você possa ganhar aí uns minutinhos no seu dia a dia para poder pensar em outras coisas a não ser o trabalho, tá certo? Então vou ficando por aqui, deixa seu like se te ajudou de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!